Vamos ver. Vamos ver. Agora sim! Aê, Welson, bom dia! Tudo bem? Bom dia, Marilu Cabeça, bom dia, Glauco, tudo bem? Tudo Bom dia, certo. Enquanto Welson. você não entrava, meu filho, aqui a gente tem que fazer de tudo, né? Até dançar, a gente dança, né? Vocês deram uma dançadinha aí, e que pena que caiu aqui, eu não pude ver essa cena impressionante. Eu provavelmente Imperdível. estaria com Na... lágrimas nos olhos aqui. Sorte sua, Welson. Sorte! Não, mas foi apenas nem sair da cadeira, uma coisa assim básica. Vamos lá, Welson, conta lá, Brasília, como é que tá aí, enfim, depois desse recesso? Quais são as pautas aí? Pois é, Marilu, a gente volta com uma velha nova pauta, né? Nada mudou por aqui nesse recesso, apenas que Brasília ficou um pouquinho parada, quase ninguém por aqui. Parlamentares sumiram como nunca, porque eu nunca vi um recesso com tanto parlamentar fora. Normalmente, quando tem os recessos por aqui, sempre alguém fica de plantão. Há um plantão. Dessa vez, nem plantão, viu? Eles aproveitaram para sumir mesmo, para tratar das questões das suas bases, para descansar. Não vou recriminar, cada um faz o que quer, é a lei, é a regra, foram cumprir a regra, ponto final. Mas eles voltam com a velha nova pauta, que é a reforma da Previdência. Não acabou na Câmara. Falou-se muito nesse recesso, inclusive em reportagens que eu fiz para a própria TVT, para o seu jornal, aqui para a Rádio Brasil Atual, da tramitação no Senado, mas não está no Senado ainda. Hoje que acaba na Câmara, hoje é o último dia na Câmara ainda. Tem segundo turno. Votou-se o primeiro turno na Câmara dos Deputados, abriu-se o recesso e faltou o segundo turno. O segundo turno vai hoje, em votação na Câmara, está marcado para a partir do final da tarde em diante. Quando fala-se final da tarde em diante, em plena terça-feira, de volta de recesso na Câmara, pode-se esperar lá para umas 8, 9 da noite essa votação começar a sair para valer, né? E depois acabar na madrugada para amanhã enviar para o Senado Federal. Por que não de manhã? Porque não teria quórum, em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque preciso ainda cumprir a última das 5 sessões ordinárias entre o primeiro turno e o início do segundo turno. Há uma lei que determina, uma regra que determina no regimento interno, tem que ter 5 sessões entre o primeiro e o segundo, e essas 5 sessões se encerram hoje de manhã com uma votação que vão, pelo menos, iniciar hoje de manhã às 9 da manhã, pelo menos é o que eles tentam, né, na agenda, sobre um projeto de lei de licitações que vai regulamentar e mudar uma série de regras de licitações. Não vou entrar nesse mérito, provavelmente nem se vota, é apenas para cumprir a regra. À tarde, sim, começa a pauta para valer, tem que ter um quórum mínimo, porque são necessários 3/5 da casa para no mínimo, para se aprovar ou reprovar a reforma da Previdência, a PEC agora, são 308 votos no mínimo, assim como aconteceu no primeiro turno. E as alterações que podem ser feitas nesse segundo turno são emendas supressivas. O que é isso? É quando não se altera mais a PEC em termos de se pegar uma emenda, de se pegar um texto e modificar aquele texto dentro daquela regra que ficou estabelecida para a PEC da reforma da Previdência. O que você pode chegar lá agora é eliminar pedaços do texto, eliminar regras do texto. Por isso, supressiva. E a base governista deve apresentar algumas emendas, não se sabe ao certo ainda, porque eles não vazaram nada nesse período de reuniões em 4 paredes, né? Já a oposição não, a oposição se reuniu nesse período, não aqui em Brasília, mas se reuniu, conversou, se mobilizou, assim como eles vêm se mobilizando desde o início do ano, essa pauta na PEC da Previdência. A oposição é realmente muito unida, trabalha pesado quando tem que trabalhar contra ou a favor de um tema específico e trabalha com voto unificado, é o que a gente vai ver hoje mais uma vez, a partir do final da tarde. E a oposição tem direito a apresentar ainda 9 emendas, no caso, 9 emendas supressivas, retirar 9 pontos do texto. E ela acredita que vai conseguir, nessas emendas supressivas, em alguns casos, não especificou qual, não especificaram quais, tá? O apoio dos parlamentares da base governista e do Centrão, porque eles acreditam que durante esse recesso, esses parlamentares foram abordados em suas bases, pela população, pelos seus eleitores, que deixaram eles um pouco mais maleável, eles vão entender os pontos que precisam ser alterados nessa PEC. A oposição, claro, é contrária à PEC, não queria sequer a aprovação dessa PEC. Mas já que está passando, que já está praticamente garantido que vai ser iniciada a votação semana que vem,
Eles querem passar com o mínimo, segundo eles, palavras da oposição, com o mínimo de maldades, com o mínimo de mudanças que atrapalhem a vida dos aposentados no Brasil ou dos que pretendem se aposentar no Brasil. Então tem essas 9 emendas supressivas, eles acreditam que vão poder passar uma ou outra. Uma condição sine qua non para eles é que tem que, nessas emendas supressivas, tirar uma parte do texto que mexe, por exemplo, com a pensão por morte, né? Vamos imaginar que um casal de aposentados, uma senhora e um senhor, cada um recebendo um salário mínimo, e morre o esposo. Essa esposa, atualmente, para as regras atuais, fica com a aposentadoria de um salário mínimo dela, mais um salário mínimo do esposo. São 2 salários mínimos. Pela PEC, não. Ela fica com o dela e mais 60% só do salário do esposo. Há uma redução. E, segundo eles, isso é inconstitucional, porque apesar de, na soma, ser superior ao salário mínimo, como se trata, na verdade, de 2 benefícios, o segundo benefício passa a ser inferior ao salário mínimo, é 60% de um salário mínimo pela nova regra, caso seja aprovada definitivamente. Então, isso é inconstitucional, ela passaria a receber menos, na verdade, do que ela recebia quando ainda estava com o esposo, com o marido, e a regra vale para o contrário também. Se morre a esposa, o esposo também fica só com 60% da aposentadoria que era da companheira, né? Então, eles querem eliminar essa regra e tornar o mínimo necessário constitucional de se manter o salário mínimo, de não suprimir parte do salário pelas novas regras de pensão. Tem depois ainda 10% por dependente, e ainda assim, com o dependente, vai ser inferior ao salário mínimo. Essa é a grande preocupação da oposição, é a primeira grande luta da oposição nesta terça-feira aqui em Brasília. E podemos esperar já para essa semana, não votação, de forma alguma, ainda vai ter que constituir comissões, muitos debates, muitos detalhes, mas muitas conversas já de bastidores no Congresso Nacional para decidir o que vem na sequência. Eles querem votar na sequência, já claro, a reforma tributária. O governo tem proposta de unificação de todos os impostos federais, desburocratização dos impostos estaduais. No Congresso Nacional há uma ala que quer unificar todos os impostos, há uma outra ala que quer trazer uma proposta feita por empresários, um grupo de 300 empresários, sobre reforma tributária. Então essa discussão vem na sequência agora, mas vai ser longa e vai ser bem disputada. A Câmara quer iniciar, o Senado quer iniciar, eles ficam disputando quem começa, né? Pode começar tanto no Senado quanto na Câmara. Depois vai para outra casa e volta se houver mudanças. Depois vai para a sanção ou não presidencial. Então, vamos ter essa discussão também da reforma tributária, é o que vem na sequência. Aliás, passando hoje, em segundo turno, a PEC da reforma da Previdência indo para o Senado, a Câmara vai tentar dar o pulo do gato e já começar a discutir, se possível, amanhã ou quinta-feira, no máximo, essa reforma tributária. É o que a gente tem, por enquanto, por aqui. E tem também uma série de comissões que voltam a trabalhar hoje. Estou encerrando já. As comissões tratam de diversos temas, entre elas 2 pontos cruciais aqui em Brasília, que vem chamando demais a atenção de 2 categorias, claro, não só toda a população brasileira, mas de 2 categorias em especial, que são diretamente ligadas à situação, que são os eletricitários e os trabalhadores de Correios e Telégrafos. Há uma conversa muito avançada para que o governo tente, a partir de agora, nós vimos durante esse recesso uma privatização às avessas da Petrobras, com a entrega de distribuidoras, com venda de ações em larga escala, né? Já com uma tramitação avançada para entrega de boa parte, até mesmo de postos de campos de exploração da Petrobras. A sequência agora vem Eletrobras e Correios. Tem até comissões hoje para debater esses 2 temas. Privatização da Eletrobras, privatização dos Correios, ou não privatização de nenhum dos 2. A participação dos trabalhadores dessas 2 empresas, dessas 2 grandes estatais, será muito importante nesse processo aqui na Câmara. E essas comissões serão realizadas na Câmara já a partir de hoje também. Nós vamos acompanhar, viu, Marilu e Glauco? Muito bem, tá certo. Elson, muito obrigada aqui pela sua participação. Um grande abraço e bom trabalho aí em Brasília. Abraço a todos nós. Muito bom estar de volta ao vivo e pessoalmente. Eu prometo que na próxima eu quero ver vocês dançarem. Pode deixar. Nós já estamos combinando aqui, tá? É forró com o Michel. E fazer uma coreografia, né? O Glauco gosta mais de tango, não é isso? Ele adora também, Buenos Aires, né? Por que não? Já pensou? O tango aqui. O tango com o Glauco e o forró aqui com o Michel, viu?
E você vai escolhendo aí o ritmo que você quer dançar, viu? O Eu vou Elson. escolher também, com certeza, viu? Ó, 7 horas e 32 minutos na capital do país. Bate horário por aí ou não? Bate, 7h32, 26 segundos, o pessoal já tá mandando encerrar. Não preciso regular meu relógio. Um abraço a todos os nossos ouvintes, um abraço a vocês. Estamos ligados aqui na capital do país. Até já. Até já, Elson. Um beijo. Falamos com o Elson Kalinowski, direto de Brasília.